em Lucas capítulo 12. Então convido você a abrir comigo o texto de Lucas capítulo 12. E agora eu vou para a câmera aqui da frente. Joia, tá chique, né? Câmera 1, câmera 2, ó. Lucas capítulo 12, de 13 a 21. Abra aí a sua Bíblia comigo. Lucas 12, a partir do verso 13. Estou vendo muita gente querida aqui no chat, né? Depois eu vou interagir com vocês aí, citar todos vocês aí, muita gente querida mesmo, né? Sejam todos bem-vindos e que Deus fale ao nosso coração, tá bom? Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí sim irei recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, ó minha alma, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua Palavra, nossa oração e súplica mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Parábola do rico insensato. Jesus aqui vai condenar de forma clara e evidente, muito transparente, a avareza, e vai mostrar o grave erro de acolhermos a avareza em nosso coração, em nossa mente, ou seja, de termos pensamentos avarentos. Antigamente a gente falava mais aqui, principalmente no interior de São Paulo, né, uma pessoa sovina, uma pessoa mão fechada, né? E Jesus também vai nos mostrar como a avareza, ela é sedutora, ela é escravizadora, ao passo que ela vai aprisionando a pessoa e ela vai deturpando os valores. As pessoas pensam que uma pessoa avarenta, ela já nasce avarenta. Não, ela vai se tornando avarenta durante a vida. Mas assim, a gente percebe também que na infância, algumas crianças já têm algum perfil, uma tendência para avareza, quando ela quer tudo para ela. Isso é típico da criança, e aí os pais, os pedagogos, as professoras nas escolas vão tentando aí mostrar que precisa dividir, não pode acumular somente para ele, e aí então nós passamos então por esse processo, e Jesus vem com esse ensinamento mostrando para nós que a riqueza é algo que pode ser desfrutada. É claro que aqui principalmente Jesus não está dizendo que nós não podemos ter riqueza. A questão não é a riqueza em si, mas é a avareza que leva à riqueza, ou seja, esse comportamento, esse vício de acumular, e também o que está por detrás, principalmente dessa parábola e de outras informações que Jesus traz para nós, é que a avareza se torna um ídolo. Então a pessoa tem uma idolatria ao dinheiro, ao consumismo, ao vício de guardar, ao vício de querer ter. O problema é o amor ao dinheiro e o endeusamento ao dinheiro e aquilo que o dinheiro pode trazer. Então é a pessoa que se contenta ou se alegra em poder dizer que tem muito. Então veja que a questão aqui de Jesus nessa parábola é a insensatez do rico, e o que está por detrás é essa avareza que tem como fruto
a idolatria ou uma motivação idólatra, colocando então o dinheiro em primeiro lugar. Agora, veja que Lucas está aqui mostrando para nós que Jesus estava rodeado de pessoas. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar aí no verso 1, por exemplo, dizendo que muitas pessoas se estavam atropelando, uma multidão estava se atropelando, aglomerando, e sempre quando a Bíblia fala de aglomeração, de multidão, a Bíblia está falando de milhares de pessoas, ou seja, havia milhares de pessoas querendo conversar com Jesus, muita gente, e Jesus então está numa reunião pública, e Jesus, no versículo 1 do capítulo 12, vai falar o seguinte: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus aqui começa um sermão, um discurso muito duro, dizendo que os fariseus são hipócritas, esses líderes religiosos vivem maquiando a sua espiritualidade e que simplesmente eles não podem, essas multidões, essas pessoas não podem acolher o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Jesus vai falar para nós no versículo 2 que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Isso aqui para nós é muito fantástico, né? Tem muita gente que gosta de esconder, que gosta de guardar segredo, que pensa que não vai ser descoberto, que pensa que consegue enganar as pessoas, e aí Jesus fala o seguinte: olha, na realidade não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e um dia aquilo que nós guardamos vem à tona. Então cuidado, não viva uma vida de hipocrisia, porque isso vai te pegar de calças curtas e em qualquer momento você vai ser revelado, você vai ser envergonhado. Então é nesse contexto que Jesus também está falando, por exemplo, aí no versículo de número 7, que até os fios dos cabelos da nossa cabeça são contados pelo Pai, dizendo que, olha, Deus conhece tudo a seu respeito, e assim como Ele conta os cabelos da sua cabeça, Ele conhece todas as suas necessidades, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, Ele sabe das suas necessidades. Então é nesse contexto que Jesus está falando sobre a riqueza e também sobre a insensatez, porque a gente pensa que Jesus está falando apenas e tão somente da riqueza, ou que esse é um sermão para ricos, enquanto na realidade tem muitas pessoas que são pobres, mas também são avarentas, e é o que Jesus aqui também está mostrando, que a avareza é um problema do coração humano, porque esse coração humano está completamente focado ou arraizado no pecado, e isso precisa ser estipado pela mensagem do Evangelho, tá bom? Então no versículo 13, o texto vai dizer que nesse ponto do sermão de Jesus, um homem que estava no meio da multidão vai falar com Jesus e vai falar o seguinte: mestre, ordena que meu irmão venha repartir comigo a herança. Manda o meu irmão vir aqui, Jesus, e conversar comigo e dividir bem a minha herança. Então veja que esse homem vai até Jesus pedindo uma orientação jurídica. É muito interessante porque os rabinos da época tinham essa proposta de dar palpites, de ajudar as pessoas nas suas divisões, nas suas dificuldades jurídicas, e aí Jesus é surpreendido com esse pedido, e aí Jesus, ele recebe essa demanda: ordena, manda o meu irmão dividir comigo de forma mais equilibrada. Ou seja, ele reclama do irmão. A gente não sabe se ele é o irmão mais novo, porque dentro daquela cultura o irmão mais velho ficaria com 2 partes da herança e o mais novo com 1 parte, foi o que eu consegui pesquisar. Então não sei se há algum problema aqui de injustiça, não sei se esse irmão aqui está se sentindo lesado porque o irmão lá está recebendo mais ou menos. A questão é, nós sabemos de muitos conflitos por conta de herança. Tinha na época de Jesus, tem nos dias de hoje e terá até que Jesus volte. Sempre teve dificuldades, tá bom? Vamos nessa câmera? E aí, o problema é o seguinte: qual é o problema das famílias por conta das heranças? O problema que está por detrás é a avareza. Porque nós não queremos conversar ou discutir sobre a herança? Por que ninguém quer fazer a divisão correta dos bens e famílias inteiras se desintegram, ficam marcadas por conflitos por conta da herança? Porque há a bendita avareza no seio do coração humano. E esse homem vai a Jesus seguindo a tradição da época e quer uma ajuda de Jesus. E aí Jesus responde fazendo uma pergunta no versículo 14: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?
Eu acho interessante isso, porque Jesus está falando o seguinte: olha, você me viu sendo ordenado, recebendo uma toga para ser juiz? Você me viu recebendo aí do Império Romano uma carteirinha para eu ser um partidor, ou seja, para eu fazer partilha? Você viu se eu tenho essa autoridade? Porque na realidade você está querendo tirar o meu foco. Veja que interessante. Imagina se Jesus se Jesus permitisse com que essas demandas jurídicas, por exemplo, e havia outras demandas sociais, sociopolíticas, de saúde, por exemplo, de saneamento básico, e quantas outras demandas ali naquele contexto, se todas essas demandas chegassem para Jesus e Jesus então perdesse o foco do seu ministério. Jesus está falando o seguinte: olha, eu não vim aqui para ajudar vocês a lidar com essas questões jurídicas, eu não posso interferir nisso, mas o que eu posso falar é o seguinte: tem avareza nesse negócio aí. Não sei se é da sua parte ou do seu irmão. Jesus não deixa claro isso. Ele conta uma parábola e vai falar a respeito da avareza. Agora, veja que interessante, que Jesus, com a sua sabedoria, a sua onisciência, ele sabia que por detrás daquela demanda jurídica de divisão de bens, de partilha, havia um ídolo. E qual era o ídolo? A avareza. E quantas dificuldades e mazelas da nossa sociedade e também, pasmem, das nossas igrejas não se dão por conta da avareza. Não sei se você viu a notícia que nos assombrou hoje pela manhã: um avião de uma grande denominação dita evangélica, que conseguiu até eleger seus deputados e não sei mais quem aí, com drogas. É isso mesmo, drogas dentro de um avião de uma igreja evangélica. Eu mandei para os nossos seminaristas, para o Lucas e para o Rafael, eu falei assim: veja isso. Aí o Lucas falou assim: mas a gente tem avião? Brincando comigo, Como uma denominação tem avião? Como que pode? Somos do reino de Deus, a gente precisa comprar avião. Isso é avareza. A gente precisa ter tudo isso. A gente precisa andar em carros extremamente luxuosos, comer em restaurantes bacanérrimos, enquanto o nosso povo das nossas igrejas está passando 1000 apuros. A gente pode viver assim como liderança religiosa, lembrando que Jesus está falando para os fariseus: vocês estão com uma vida avarenta. Que história é essa? E a orientação de Jesus é o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com as inclinações do nosso coração. Veja o versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E Jesus aplica isso para a multidão. Eu acho fantástico isso. É uma pergunta particular, mas Jesus usa aquilo que é daquele homem e aplica de uma maneira fantástica, que serve para nós, inclusive, nos nossos dias, porque a Bíblia, ela é fantástica nesse sentido. Toma cuidado. Cuida do seu coração, guarda o seu coração, para o seu coração não ser tomado por avareza. Fantástico isso, sabe por quê? Porque às vezes nós somos tomados por esse sentimento de guardar, de acumular, de reter, de conquista, e nós não queremos compartilhar, não queremos divulgar, não queremos ser generosos. E aí Jesus vem e fala para nós assim: cuidado. Guarda para o seu coração não ser tomado por isso. Toma cuidado com o seu filho, com a sua filha, para que ele não seja um avarento em potencial. Se ele receber muito presente, comece a separar aí os brinquedos e traz para a igreja. Ajuda aí o ministério infantil. Se você tem muita roupa para o seu filho, não deixe ele ficar guardando muita coisa, não. Dia desses o Timóteo falou isso para mim: não, pai, eu não quero doar nada, vamos guardar tudo. Ele sempre foi muito generoso, mas dia desses baixou nele o espírito da avareza. Agora em abril ele ganhou alguns presentes novos, ele queria guardar tudo. Falou: não, entra uma camisa e sai outra camisa. Domingo, inclusive, eu ganhei uma camisa, eu preciso tirar uma que estava lá e abençoar alguém, colocar para doação. É assim que funciona. E nós precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Se a gente não guardar o nosso coração, a gente vai acumulando tudo. A gente quer guardar tudo. A gente quer tudo para nós, tudo do nosso jeito. Porque
por detrás também da ganância tem o acúmulo, tem a ganância, e a ganância é algo insaciável de mais e mais e mais. E Jesus faz essa declaração assim bombástica que vai na contramão da nossa sociedade contemporânea. Ele vai mostrar para nós que a mensagem cristã é uma mensagem sempre, eu digo isso, aprendi com John Stott, a mensagem cristã ela é sempre contracultural. A cultura diz que nós somos medidos pelos bens de consumo que temos, a sociedade diz que nós somos medidos pelo crédito que temos no banco, ou qual é o crédito, qual é o limite do seu cartão de crédito, quais são as nossas finanças no banco, qual é o nosso poder aquisitivo, aonde nós moramos, aonde nós frequentamos, quais são os restaurantes que nós podemos frequentar, quais são os supermercados aonde nós entramos, e a sociedade vai nos avalizando e vai nos analisando por conta desses critérios de bens de consumo. E aí Jesus dá uma declaração fantástica, bombástica para mim no versículo 15, falando o seguinte: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós não podemos ser medidos por aquilo que temos. Nós podemos e devemos ser medidos por aquilo que somos, e diante de Deus nós somos todos iguais. Aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho fala o seguinte para nós: não adianta você ter avareza, porque diante do seu irmão, diante da sua irmã, diante de um igual a você, do seu próximo, você é a mesma coisa. A sociedade olha assim a casa que você mora, quanto você ganha, qual é o valor do seu contra-cheque, do seu olerite, quanto você tem de disponibilidade no seu cartão de crédito. A sociedade faz isso, mas no reino de Deus nós somos todos nivelados e não tem ninguém mais importante do que outra pessoa. E a vida do ser humano não pode ser medida e pautada por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem essência de uma verdadeira espiritualidade. E aí então Jesus vai proferir a parábola aí a partir do versículo 16. Está todo mundo comigo aí? Então beleza, até me perdi aqui. A partir do verso então 16, Jesus vai proferir essa palavra. Olha, tinha um homem, esse homem tinha um campo, esse homem era muito rico, esse campo vai produzir muito, conforme vai produzindo, ele fica extremamente empolgado, animado, ele fica completamente envolvido, completamente absorvido com essa riqueza aí dos seus campos, essa abundância fenomenal que está acontecendo aí no seu campo. E aí ele fica pensando aí no versículo 17, me chamou muita atenção, que arrazoava consigo mesmo. Não sei você, mas é bom a gente conversar com a gente mesmo, né? Eu, quando era mais novo, quando era adolescente, criança, eu achava que algumas pessoas que eu conhecia eram meio doidas, porque ficavam conversando sozinhas. Depois de um tempo, eu falei assim: não, tem até fundamento bíblico. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Então é o salmista conversando com ele mesmo. Agora, esse camarada aqui, ele está conversando com ele mesmo e pensando só nele mesmo. E não tem nada de consulta a Deus. Porque veja só, essa expressão arrazoar significa quando a gente senta para debater um assunto e chegar num consenso. Veja que ele está conversando com ele mesmo. E conversando com ele mesmo, ele chega na própria conclusão que ele quer. Ele não ouve ninguém, ele não pergunta a Deus, ele não sonda a vontade de Deus, ele não ouve os seus amigos, ele não cumpre aquilo que está em Provérbios de ouvir conselheiros, não, ele fala somente com ele. Como diria um amigo meu, ele e os seus botões, ele e os seus pensamentos. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher tudo isso. Eu não tenho onde guardar toda essa riqueza. Já sei, sabe o que eu vou fazer? Versículo 18. Tive uma brilhante ideia, pensando só em mim, pensando no meu umbigo, pensando no meu egocêntrico, no centro. Eu sou egocêntrico, meu ego vai ficar no centro, no trono. Sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar meu celeiro.
Eu tinha um celeiro, agora eu preciso de 8 celeiros, eu vou derrubar tudo, passa a máquina em cima, constrói tudo aí rapidinho, esses pré-moldados, vamos ampliar o celeiro, vou guardar tudo, vou viver da minha riqueza, já vou fazer meu pé de meia e minha vida vai ser, sossegada. 19. Então, depois que eu recolher tudo, tiver muito dinheiro e for aí um grande empresário do agronegócio, exportar milhares e milhares de grãos para o mundo inteiro, sabe o que eu vou fazer? Verso 19. Então eu vou dizer a minha alma, ele mesmo diz para a alma dele, é arrogante ou não? Egocêntrico ou não? Como chama aquela outra expressão que a gente usa? Narcisista ou não? Ele fala o seguinte, então eu vou dizer para minha alma, tens aí em depósito muitos bens, você tem dinheiro e riqueza aí pro resto da vida, pé de meia está feito, você pode ir lá no banco e gastar à vontade, cartão de débito ilimitado, então minha alma, tens tudo o que você quer, casa com ar-condicionado, carro com direção hidráulica, carro com câmbio automático, esses carros que tem sensor aí que estaciona sozinho, você fala com ele, ele vai. Então você pode comer, você pode beber, você pode se regalar, você pode ter qualquer dificuldade de saúde, porque o plano de saúde vem buscar você de helicóptero. Então, minha alma, você está tranquila. Pensamento avarento de alguém que vive em prol do dinheiro. E aí vem Jesus e fala o seguinte, versículo 20, eu acho essa expressão muito forte: louco, insensato, doido, pensar assim. Louco é pensar que a vida se baseia na riqueza. Porque a riqueza que você tem, louco, essa riqueza não compra acesso ao reino de Deus. Essa riqueza não compra um bilhete de acesso à eternidade. Você tem muita riqueza, mas você só consegue pensar em si mesmo. Você é muito, muito avarento. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Amados irmãos e irmãs, eu fico pensando nessa colocação de Jesus para ele, eu fico pensando se isso também não poderia impactar a nossa vida. O conceito que eu queria trabalhar com vocês de avareza, que eu vi no Novo Testamento, é o seguinte: avareza é um apego doentio ao dinheiro e um forte desejo de acumular mais dinheiro. Mas não somente dinheiro, mas poder, influência. A avareza é um vício que leva as pessoas a idolatrar os bens e as possibilidades que os bens fornecem. A avareza também é a vontade excessiva de ter ganho, de viver sempre acumulando, de guardar. E a questão espiritual aqui de uma pessoa avarenta é que essa pessoa avarenta coloca o reino de Deus em segundo, terceiro e quarto plano e não consegue priorizar o reino de Deus, não consegue entender que a grande riqueza da vida é a própria vida que nós ganhamos de Deus. Esse é o maior presente. E essa vida que estava nas mãos de Satanás, essa vida ela é resgatada pelo dono da vida, que é Jesus, por meio da redenção. Então qual que é a sua riqueza? A riqueza que nós temos é a nossa alma. E a nossa alma foi lavada e comprada pelo sangue de Jesus, louvado e exaltado seja Deus. Então nós somos ricos. Então a partir dessa perspectiva, nós não precisamos ficar acumulando ou ter esse vício, essa ganância de ficar acumulando muitas coisas. Afinal de contas, o que Jesus está querendo mostrar é que a nossa terra e o nosso reino não é daqui. Porque sim, convenhamos, quando nós ficamos focados nessa vida ou nessa existência e perdemos de vista a eternidade, a gente pensa que a gente vai viver aqui, né? Inclusive tem algumas denominações religiosas que falam, né, que na realidade o paraíso vai ser aqui, né? Parece que eles não leem a Bíblia direito, né? Não, vai ser aqui mesmo. Esses dias uma dessas senhoras aí veio conversar comigo. Não, o paraíso vai ser aqui. Deus vai destruir tudo e vai purificar aqui. Não, senhora, lá na Bíblia está escrito novo céu e nova terra, porque o nosso Deus está fazendo o quê? Novas coisas todos os dias, todo o tempo. Ele está fazendo tudo novo. Então, a senhora precisa entender isso.
Novo, tudo novo. Agora, veja que Jesus fala o seguinte: olha, o que sai do homem é isso que contamina. O que sai do homem? Furtos, melhor dizendo, homicídios, prostituição, lascívia e avareza. E veja que a expressão grega aqui para avareza significa amor ao dinheiro. Paulo vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza também, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Para Paulo, avareza é idolatria, porque o dinheiro se torna um ídolo. Jesus não combateu César como um ídolo, mas Jesus combateu o dinheiro como um ídolo. Ele falou: o dinheiro é Mamon, é uma entidade religiosa. Gosto da expressão quando o autor aos Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. E a expressão grega aqui é o seguinte: significa o desejo ávido de ter mais, mais e mais. E esse homem fica pensando em ter mais e mais e mais. E aí, eu me lembro até daquela parábola aí da experiência de Jesus na casa de Marta e Maria, né? Você pensa em muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Você está pensando em 1000 coisas, você está pensando em acumular tanta coisa. Por que você não para ver aquilo que Deus já te deu como riqueza? Aí você falaria assim: o que, Senhor? A sua alma lavada pelo sangue de Jesus, a sua alma carimbada pelo selo do Espírito Santo, com a certeza que você vai chegar na eternidade, a esperança e a convicção de que nós moraremos em mansões celestes, a convicção e a certeza de que nós iremos morar em um ambiente, um lar, onde não há choro, nem tristeza, nem lágrimas, nem separação, a certeza de que aquilo que nós já recebemos de Deus aqui, enquanto estamos vivos, já é a fonte da nossa alegria e do nosso contentamento. Você já é rico, é que você só não entendeu qual é o sentido de riqueza segundo Jesus. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se o teu dinheiro é o teu Deus, você vai viver escravizado por ele, para a glória dele, inclusive. Agora, se você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, você não vai ser um louco que vai ficar guardando para si. E quando você tiver, e eu espero que você tenha, e não tenho nenhum problema com a riqueza, tá? Já ensinei isso. Há formas lícitas, morais de ser rico e de ganhar muito dinheiro, e o problema não é esse. A questão é você querer sempre mais e mais e mais, e não se contentar com aquilo que Deus te deu. Ele poderia, por exemplo, fazer os celeiros e guardar tudo? Sim, mas poderia dividir um pouco, podia pensar em alguém, não viver somente para si. Porque quando ele pensa somente em si, ele está falando: eu estou no centro, tudo é para mim, tudo vai orbitando em meu redor. Uma pessoa cristã vai falar o seguinte: não, como a minha vida é de Deus e Deus é quem supre as minhas necessidades, eu vou também compartilhar, vou também ser generoso, para que por meio da minha generosidade Deus cuide e abençoe a vida de mais alguém. Onde está a tua riqueza? Quais são as suas escolhas? Quais são os seus valores e princípios ao lidar nessa sociedade que diz que a gente tem que conquistar, ganhar? A orientação de Jesus, caminhando para o final, é essa: de nós nos entregarmos aos cuidados de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. O mesmo Deus que cuida os fios de cabelo da nossa cabeça e conta quantos fios tem, é o mesmo Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. E por que você está aí pensando em ter mais, acumular? Que é a mesma ideia, diga-se de passagem, do povo lá no Egito. Vou pegar 2 maná, né? Vou guardar o maná para amanhã, sou avarento, sou meio ansioso, sabe? É melhor eu guardar um pouquinho. Não vou comprar um saco de arroz, não. Eu vou comprar logo 3, para deixar no estoque. Aí vem o carunchinho, entra lá, estraga o arroz.
Avarento. Não dá para você comprar só o que você precisa. Porque quem compra só o que precisa, sabe que no mês que vem, Deus vai dar. Agora quem tem medo, aí precisa comprar um monte de coisa. Precisa guardar um monte de coisa. Precisa ficar pensando na aposentadoria, eu fico doido com isso, né? Entre aspas, no pé de meia. Você já tem o seu pé de meia guardado? Eu falei, não. Inclusive só estou usando uma meia, né? Porque o outro pé está sem meia, está gelado aqui. Uma loucura isso. O que Jesus está ensinando é o seguinte: viva contente com aquilo que você tem hoje. Lembre-se do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, já ensinei isso, e nada me faltará. Se eu não tenho, é porque eu não preciso, porque se eu precisasse, o meu Deus que é fiel daria para mim. Eu gostaria de ter isso, gostaria de ter aquilo e tal, mas não tenho. Por que eu não tenho? Porque Deus achou que eu não devo ter. Está tudo certo. Confia. E amanhã, vai ter sustento? Vai. Vai ter atendimento médico? Vai. Ora vai ser no SUS, ora vai ser no plano de saúde, ora vai ser com um pouco mais de recursos, outra hora vai ser com a ajuda de alguém, mas vai chegar o recurso e vai chegar a provisão, porque Deus é fiel. Louvado seja o Senhor por isso. Então se entrega, confia. E eu lembro da expressão de Paulo, quando ele diz o seguinte: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo. Ninguém nasce segurando uma nota de R$100, né? Nem um nenezinho já nasce com cartão de crédito. Nada trouxemos para essa vida, nem podemos levar. Eu sempre digo isso: no caixão não tem como colocar gaveta, não dá para levar dinheiro embora, só se for para o inferno, porque para o céu não precisa, porque Deus é que vai manter as nossas vidas. A gente vai precisar de dinheiro no céu? A gente vai precisar de diploma no céu, por exemplo? Porque também a avareza tem a ver com a questão acadêmica, tá? Não deu tempo de falar, mas assim, tem gente que é avarento na área acadêmica. Não fale comigo porque eu sou PhD, doutor em papapá, tenho 15 mil diplomas. Você sabe com quem você está falando aqui na empresa? Eu sou gestor sênior, master blaster. Que é isso, cara? Que avareza. Só quer acumular títulos. Pastores, né, que se acham quase um pavão denominacional. Vocês têm que ter todo um traquejo para chegar no sujeito. Viemos para a vida sem nada, iremos sem nada. E se ninguém colocar um terninho, uma roupinha, nós lá, vai só com pano branco. E o que Paulo está falando é o seguinte: ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro não é o problema do dinheiro. E as pessoas às vezes citam esse versículo errado, né? Porque o dinheiro é a raiz de todo... Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça, na cobiça de ter muito dinheiro, se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. É o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, de 7 a 10. Contente-se com o que você tem. Vive em paz. E lembre-se dessa parábola quando você quiser acumular muita coisa. Será que você não está sendo insensato? Será que você não está caminhando para uma proposta de loucura? Cuidado. Celebre a Deus com aquilo que você tem. E aquilo que você precisa, Ele dará. Eu creio nisso. Eu vivo assim. Espero que você também. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Amém? Vamos orar.